Eu sou a Bia. E eu sou a Gil. E esse é o Conta Amiga! Eva! Segunda temporada! Segundo episódio! Sejam todos muito bem-vindos ao Conta Amiga, galera. Bem-vindo, gente. E hoje temos uma convidada muito especial. O nome dela é Desirê Assis, nascida no Rio de Janeiro, morou em Vinhedo a maior parte de sua vida. Fez intercâmbio nos Estados Unidos durante o ensino médio, que foi onde ela aprendeu o inglês. Estudou jornalismo na BYU de Provo e agora tem um estúdio de sobrancelhas e piercing. E uma das amigas mais viajadas que nós conhecemos. Seja muito bem-vinda, Deda! Mais conhecida como Deda. É, Desi, dependendo de qual país você Desi, está. Deda, tanto faz. A gente tá muito feliz de ter você aqui, amiga. Ai, obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo, amiga, de coração. Eu conheço a Deda faz 10 anos, né, Dê? 10 anos, Não, Gil? muito mais. Muito mais. Muito mais, 15 Que louca, anos tipo, quase. é. Nossa, como o tempo passa rápido, Dê. Nossa senhora. Eu te conheço desde que eu tinha 14. Você tinha 14, Eu eu era bem tinha mais... 14. eu era um pouquinho eu tenho mais nova. 27. Não, eu 25, caramba. Amizade É que a de Gil não longa quer ficar data. revelando a idade, É. aí fica encurtando Eu o tenho tempo. 25. Pra sempre 21, tá, Aí gente? fica Pra encurtando o sempre tempo, 21. gente. Mas a gente tá muito feliz de ter você aqui. Obrigada. Porque a gente pensou nesse episódio com muito carinho. É um tema que a gente gosta muito. Inclusive, a gente tem um episódio que é quase sobre o mesmo tema, né? Que é viagens da outra temporada. Só que foi mais, assim, experiências de pessoas mandaram, né? Que vocês Sim. mandaram pra gente. Eu A gente lembro. Você lembra Sim. desse episódio? Porque, assim, gente, a gente tem aqui também... Uma podcaster! Exatamente! Ela também tem um podcast, gente. É verdade. Quer contar The pouquinho? Brown Senhoritas. É sobre o quê? Conte-nos Bom, mais. o Não que a meu- gente não saiba, não que a gente não É, a gente assista sabe, todo mas- o episódio, né? Mas... Sim, a ideia do podcast veio com umas duas amigas minhas e o nome é The Brown Senhoritas, as senhorinhas morenas. Morenas. Bom, a tradução não faz muito sentido, mas a gente fala muito... Senhoritas morenas, né? Sim. Senhoritas E morenas. as minhas amigas somos morenas, né? Então a gente fala muito sobre imigração, como é viver em outro país. Um pouco do que a gente vai falar Vai hoje, falar né? hoje. E um pouco dessa nossa história de, tipo, ser imigrante num país diferente e a experiência dessa jornada toda, né? É Sim. mais essa é a sensação do podcast. E mas... o que eu acho legal é que é cada uma de um país, certo? Sim. Então você é brasileira e as outras duas são da onde? Da Guatemala e México. Muito legal. Eles têm uma perspectiva muito diferente sobre tudo, né? Então isso é muito legal. É mais focado, assim, pro público latino, né? Uhum. Ah, eu adoro. Eu também super Assistam, viu, recomendo. gente? The Brown Senhoritas. Sim. Mas muito obrigada por participar. Dessa. Exatamente. E a gente tem, obviamente, algumas perguntas e curiosidades, porque a gente não só... A gente te conhece, né? Mas a gente quer que as pessoas te conheçam um pouco melhor. E a gente te trouxe aqui para que você pudesse dividir com a gente algumas experiências que você tem, né? De viagens. É uma mulher muito viajada, viu, A gente vai falar gente? muito sobre viagens internacionais. Então tá, eu queria saber, você, como a Gil falou, você estudou no high school. Sim. E foi aqui, em Utah mesmo, Foi em Idaho. em Idaho. Que muita gente não tem nem ideia do que é e aonde é, né? Onde é? Esse pequeno detalhe eu não Então, sabia. então conta Você pra não gente. sabia? Não, Dê, não sabia. Idaho, fim do mundo. Então, quando eu falava, amiga, tô indo pra Rexburg, Idaho, estudar, você ficou tipo... Não, e sem Rexburg muita- é maior que onde eu fui. Mentira. Você morou em Gente, Rexburg, Idaho, né? Porque você Aham, fez faculdade lá. morei. Bom, Aham. então ela conhece. Você nunca foi pra Idaho? Não, Amiga, já não fui tem pra nada Idaho, lá. já fui Tá. pra Ah, Idaho. já? Então tá. Eu sei que é bem... São vários nadas. De É repente bem- tem uma cidade de 1000 pessoas. Vários nada. Vários nadas. Vários nadas. Bom, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 17 anos. Eu fiz o meu junior year em Idaho, que foi numa cidade chamada Boise. Você já ouviu falar? Tá, já. Só que era uma cidade vizinha, onde estava o meu high school, que era Kuna. Ah, tá, porque Boise Kuna, é a Idaho. capital de Idaho. E é bem legal lá. É, nunca fui Bem lá. legal. Tem coisas. Tem coisas. A tem capital, shopping. pelo Tem menos, shopping. a capital tem alguma coisa. Sim. Só pra você ter uma ideia, o Rexburg, que foi onde eu fiz faculdade, o shopping mais próximo é 30 minutos, Uau. que é Idaho Falls. Bom, eu sofri. Difícil, né? Porque você veio de São Paulo. Sim. Alguém Então, que cresceu no Rio, isso, São então, Paulo, Isso, do aí nada. você veio direto de São Paulo pra Idaho. Sim, e foi uma experiência muito louca, porque assim, eu tive expectativas e a experiência foi completamente diferente. Então, na verdade, eu quis ir fazer intercâmbio porque eu queria aprender inglês, né? Certo. E na época, todos os meus irmãos foram fazer intercâmbio também, só que
em famílias diferentes e cidades diferentes. Então, foi todo mundo, assim, segurando a mão e vamos na coragem, né? E eu cheguei lá, assim, não falava um pingo de inglês. E fui me virando, né? Eu fiquei com uma host family, que você não escolhe também. É tudo, assim... Você não escolhe o high school, você não escolhe a Você família. entrou por um programa, então? Foi. Foi um lugar no Brasil, uma agência? Foi mais assim, porque eu cresci na igreja mormon, né? E meu pai queria que eu fosse numa família mormon. Então, ele tinha contatos e encontrou a família. Então, não assim. foi por agência, seu pai tinha um contato. Tá. Mas eu não conhecia eles, né? Foi uma família estranha. Que o seu pai escolheu pra você ir, tá? Exato. E assim, foi uma experiência... É bom, né? Porque é um pouquinho mais de confiança nesse sentido. Você fez intercâmbio? Não, mas eu fiz exatamente o que você fez, só que eu fiz na Alemanha. Foi. Tipo, meus pais conheciam uma família, membros da igreja na Alemanha, então eles me mandaram Fizeram pra Alemanha. lá conversaram. o link. Acaba sendo mais seguro, porque eu conheço muitas amigas, a gente tem amigas em comum, talvez você tenha, que fizeram programas mesmo, e que... você não tem segurança nenhuma nesse sentido, porque a família não sabe nada sobre você e sobre a sua família. Então, você pode cair em qualquer buraco. Exatamente. E não tem aquele... E quando a família conhece os seus pais, né? No caso, fica muito mais seguro. Você sabe, bom, ela sabe. É um conhecido, então é better... Você confia um pouquinho mais, né, nesse sentido. Eu fui, assim, na maior coragem. Eu nunca tive muito medo de viajar. Tipo, eu vou sentir saudade porque você era nova, né? Você tinha 17 anos. Mas eu sempre fui muito, assim... Eu nunca fico homesick, né? Como se fala? Saudade de casa. Eu sempre fui muito independente. Então, eu fui na maior coragem e aproveitei o máximo a experiência. Mas... Pra quem fez intercâmbio, sabe que também é muito difícil. É muito, muito difícil. Então, pra alguém que, por exemplo, não é tão, assim, porra louca, que nem a gente que se mete, assim, em cada buraco, o que você daria como conselho? Se, por exemplo, se a pessoa é um pouquinho mais introvertida, um pouquinho menos, assim, espalhafatória. Essa é a palavra? Espalhafatosa. Essa aí? Eu nunca nem ouvi essa palavra. Eu acho que, assim... Experiência própria. Todas as minhas amigas que fizeram intercâmbio não curtiram muito. Pra ser bem honesta. Mas é pra ser honesta, amiga, pra falar a real. Assim, é muito difícil porque você tem que se acostumar com uma família. E famílias têm lá as regras deles, o horário, a hora de comer. É tipo, você entra numa rotina que não é sua e você tem que se acostumar. E mesmo que você ache que você é uma pessoa adaptável, que você não tem problema, assim... 2 meses, tudo bem, mas é um ano de intercâmbio, é muito tempo. E aí, o pânico, às vezes, né? Só de pensar que você vai ficar todo esse tempo longe de tudo que você conhece. E você começa a cansar da família, literalmente. Porque, assim, imagina você mora com a sua família em casa, você se cansa dos seus irmãos, dos seus pais. Mas você ama eles, então você tem aquela... aquela paciência. Tem que aturar, porque foi onde eu nasci. Aquela paciência, né? Aquela mulher me carregou por 9 meses, né? Eu tenho que, assim... Exato. Mas quando você mora numa família estranha, assim, a paciência é muito curta e você cansa muito rápido da família. Você da família é a família de você. É difícil pra todo mundo envolvido, cara. E como pra mim, assim, eu fui... E ainda mais porque tem um choque cultural também, né? Demais. Ainda mais quando você vai pra uma cidade como a que eu fui, né? Porque tem muita gente que faz intercâmbio na Califórnia, Nova York. E é uma outra vibe, Completamente. Então, eu tenho uma recomendação, na verdade. Porque o meu intercâmbio não foi de 1 ano. O meu foi de 3 meses. Era isso que eu ia falar. Então, foi. Então, foi bem mais curto. O choque cultural existiu, claro. Porém, não tive isso. Essa parte de tipo, cansar da família. Muito pelo contrário. Tinham 3 menininhas que eram, tipo, basicamente as minhas irmãs. Eu nunca tive irmã. Eu cresci só com irmão. Nada contra. Amo meus irmãos. Mas foi muito legal ter essa experiência de, tipo, Gil... trança meu cabelo, Gil, me ajuda a escolher uma roupa. E também tem a coisa que é de família, né? Também. De família pra família. Tipo, me amou. Eu amei eles. Eles acabaram de vir da Alemanha, passar um tempo aqui nos Estados Unidos por 2 semanas, porque uma das menininhas estava fazendo um estágio na BYU. Então, eu pude passar um tempo com eles. Sim. E, assim, o amor continua lá, sabe? Então, talvez para essas pessoas que têm um pouquinho mais de medo de passar 1 ano no intercâmbio, talvez passar só 2, 3 meses seja uma boa experiência. Ou vir fazer curso de inglês. Porque eu acho que, assim, é melhor você esperar você se graduar do high school e vir fazer um curso de inglês, que aí você fica na sua, sabe? Você não fica dependendo de outra família. Porque, no caso, você ficou na casa deles e você tava indo pra escola ainda, tipo,
tipo, pro High school. high school Ensino aqui, médio. que é ensino médio no Brasil, né? É equivalente ao ensino médio. Então, você tinha muito essa dependência da família e tal. E como foi a adaptação na escola? A escola foi muito interessante, porque eu fiz amigos, assim, muito rápido. Eu acho que quem é intercambista, É. fala, chama um pouco de atenção, assim, no high Sim, school. com certeza. Nossa, ela é do Brasil, então eles querem vir falar com você, não sei o quê. Tem esse lado que é legal, porque eu não me senti sozinha. Eu fiz amigos, né? E assim, como as minhas notas dos Estados Unidos não iam transferir para o Brasil e não iam afetar as minhas notas do Brasil, Então, eu meio que, tipo, eu fiz o meu melhor porque eu realmente queria aprender inglês, mas eu também não me estressei muito, assim, tipo, eu fui na aula de matemática e não entendi nada, porque aqui eles fazem a multiplicação tudo ao muito contrário. ao contrário. Assustador. Gente, mas eu não entendo nada no Gente, no eu Brasil. achei... Não, mas eu achei uma ideia. Eu Aqui entrei é na o aula... contrário. Você não entende nada no Brasil. Imagina eu chegar aqui e aprender ao contrário Não, mas do você Brasil, que já é imagina que difícil. matemática... Você acha que matemática vai ser o mesmo Universal. no mundo inteiro? Era o que eu pensei. Não é. Eu sempre achei isso. O resultado é o mesmo, né? Mas Ah, a o maneira resultado de chegar no mas Mas a é resultado maneira de diferente. chegar no resultado Eu fiquei bem assim na escola, foi assim, se eu quisesse realmente ter notas boas, eu teria que ter sacrificado muito mais do que eu sacrifiquei, Entendi. entendeu? Porque realmente a escola foi mais difícil, a aula de literatura, tipo aqueles livros de inglês bem formais. Bem formais. Aham. aham. Mas assim, uma aquilo, linguagem tipo, bem difícil. te força a aprender. Sim, verdade, com certeza. Mas foi uma experiência, em geral, positiva? Positiva porque eu cresci e aprendi muito. Entendi. Eu não sei se eu faria de novo. Obviamente, na minha idade, não. Mas, assim, talvez no futuro com os meus filhos eu não recomendaria. Recomendaria? Talvez um Acho que tem período mais outra- curto, outras opções. Outras opções, sabe? do que um Vim ano fazer inglês, longe. que nem você faz. Tipo, eu acho mais legal, assim. Sim. É que eu realmente acho esse tipo de situação muito, tipo, específica de cada pessoa, Sim. sabe? Porque eu conheço várias pessoas que fizeram intercâmbio e eu ouço histórias diferentes de todo mundo. Todo mundo. Tipo assim, tem gente que dá sorte e cai em famílias incríveis Uhum. e fala, super recomendo isso aqui. Tem gente que cai em famílias terríveis, fala, cara, foi a pior coisa que eu fiz da minha vida, vivi uns infernos. Eu vivi uns Então, Que triste. vivi uns infernos. E aí, obviamente, se você passou por isso, você vai querer recomendar pra alguém? Não, Não, né? né? É que Mas é um então sofrimento muito- desnecessário. De verdade, assim. Por exemplo, eu tive uma experiência diferente no high school. Eu não fiz amizade tão rápido quanto você, Dê. Ao contrário, demorou uns 6 meses pra eu fazer. Nesses primeiros 6 meses, eu fiz muita amizade com gente que era do Brasil ou latinos. Ou outros intercambistas. Sim, ou outros intercambistas, que era o meu caso. Tinha outras 2 meninas que eram brasileiras também. Que deu sorte que eu consegui fazer essas amizades. É. Porém, demorou uns 6 meses pra eu fazer. E como eu fiz essa amizade com os americanos, foi bem diferente. Em uma das minhas aulas, tinha uma menina que ela sentava atrás de mim e a gente ficou conversando. E deu sorte que ela era uma menina popular e que me apresentou para outras pessoas que também tinham um pouquinho mais de status. Eu não sei se isso acontecia na faculdade, no ensino médio. Gente, é porque o ensino médio aqui nos Estados Unidos tem muito clique. Muito. É assim, panelinha. Tipo, Panelinha. demais. Assim, aqui Muita. não se mistura. Porque no Brasil você tem a sala do, sei lá, terceiro ano. Todo mundo é amigo. Lá não. E mesmo se não for seu melhor amigo, é uma comunidade assim, muito próxima, né? Você é amigo de todo mundo. Mas aqui é porque, não é assim. então, é porque tem uma coisa que é até legal a gente falar, é que o sistema educacional aqui, a forma do sistema educacional é muito diferente do Brasil. Então, por exemplo, é muito comum, eu vivi isso, né? Porque eu, diferente delas, eu fiz tudo no Brasil, tipo, desde de criança até faculdade. Então, é muito comum quando você estuda na mesma escola, você estudar com a mesma pessoa da primeira série Pra até o sempre. terceiro ano. Ou Ou seja, você sai de, tipo, quando você é criança até adulto. Então, ou seja, são pessoas que já fazem parte da sua vida, da vida da sua família, que... Assim, você cria uma amizade, porque vocês normalmente sempre... sou da primeira A. Você vai até o terceiro ano A. Querendo ou não, você vai ser amiga da e, assim, pessoa. e é muito comum que vocês estejam na mesma sala. Então, às vezes, é que nem a Deda falou. Tipo, a Deda é muito minha amiga e a gente tá na mesma sala. Mas aí eu tenho a Gil, que a gente não é tão amiga, mas ela também tá na mesma sala, tipo, todos os anos da minha vida. Então, a gente sabe quem é uma outra, você tem essa intimidade. E por isso que tem toda essa coisa da formatura e todo mundo quer viajar junto e fazer festa no Brasil. Porque realmente são pessoas que viveram uma vida inteira juntos. Comemorando aquele momento. E aqui até tem isso, mas assim, você não tem aula
Primeiro que você não fica na mesma sala o tempo inteiro. Você muda, você Isso. roda de sala de aula. E, às vezes, dentro daquela sala de aula, me corrija se eu tô errada, mas tem primeiro, segundo e terceiro ano, às vezes, naquela aula Aham. mesmo. Tem senior, sophomore, junior, tudo numa então, sala. Então, Porque você acaba aqui eles tudo vão. misturado. Você muda de sala por matéria. Uhum. E de acordo com o seu interesse, você faz cada matéria, certo? Então, você escolhe. então, tipo assim, eu posso estar em salas diferentes, em cada sala diferente, com pessoas diferentes. E essa é a diferença. No Brasil, não. Você entra naquela sala fica. e você vai até o fim, só os professores que vão mudando. É. Então, essa dinâmica de você nunca estar na mesma sala e você nunca estar com as mesmas pessoas, faz óbvio com que você não crie laços com Ela as quebra pessoas. amizades. Porque cada ano você tem salas diferentes, matérias diferentes, pessoas diferentes. Então, todo ano é um ano... Ai, que preguiça, gente. Já me cansou Nossa, aqui. Só de sério. pensar. Nossa. E todo semestre, Todos- que aula que eu quero pegar esse Todo semestre? semestre tem que ficar pensando Mó rolê. que aula você quer pegar e as pessoas você vai conhecer. Gente, isso para Mas é que nem faculdade. É muito pesado. Aqui. Faculdade é a mesma aqui coisa. é a mesma coisa. É. É o mesmo jeito. né? Que é interessante porque meu pai fala assim, ele tava na minha classe de medicina. E eu fiquei tipo, nossa, assim, tem gente que deu sorte na faculdade que eu tive classe 2 ou 3 vezes. Você vê a pessoa nunca mais. Sorte ainda, mas tem gente que você nunca mais vê. na vida, né? Você tá no mesmo programa. Eu acho Loucura chato, isso, eu né? acho chato. E eu acho que por isso que a gente tem, além da, obviamente, a nossa cultura naturalmente latina ser de ter muita proximidade, tem essa coisa, né? A gente vive em um ambiente que você tá todo dia com aquelas pessoas. Então, você cria uma relação, né? Sim. Deda, deixa eu te perguntar. Qual que é a diferença que você sentiu? Porque, como você tá falando, foi difícil, primeira, né? Mas você disse que você foi com cara e coragem. 17 anos, muito novinha. Só que, vamos lá. Quando você saiu a primeira vez, você não tinha inglês. Foi a primeira vez que você saiu do Brasil? Foi a primeira vez. Tá, foi a primeira vez que você saiu do e Brasil. foi pra morar. Então, foi pra morar. Então, tudo isso foi uma experiência muito, muito grande e diferente. Qual foi a maior diferença que você sentiu dessa primeira experiência pra quando você teve uma segunda experiência? Porque aí, depois disso, você voltou pro Brasil. E como foi a sua segunda vez? Que aí você já tinha inglês, você já tava mais ambientada. Você voltou pra Idaho, pra onde você foi? Como foi depois? Sim, então eu fiz o junior year aqui, né? Como eu falei. Voltei pro Brasil e fiz o terceiro ano do colegial ainda, né? Ainda não tinha me graduado. Então, eu terminei no Brasil. Fiquei no Brasil. Então, eu fiz o terceiro ano, fiquei no Brasil mais um ano. Aí, decidi vir pra faculdade aqui. Tá. Só que, quando eu comecei, eu fui pra LDS Business College, que vocês conhecem. E foi muito, assim, gostoso. Eu gostei muito porque tinha muito brasileiro na faculdade. Nossa, tem realmente muito. Muito. Que o pessoal chama de... Como é que é? LDS Brazilian Brazilian College. Porque tem muito brasileiro. Então, assim, não foi um choque. Tá. Porque eu cheguei lá e já tinha pessoas que eu conhecia da minha infância que estavam lá. Tipo, uma loucura. Muita gente de Vinhedo foi parar naquela faculdade. Aliás, metade de vinha dos nossos grupos de amigos estão aqui. É um, assim, fenômeno que até hoje eu não entendi. Como Aliás, todos os meus amigos vieram parar aqui. É muito estranho. Tipo, eu voltei pro Brasil esse ano e eu fiquei tipo... tem 4 amigos meus do Brasil, o resto tá tudo aqui. Aqui em Utah. É muito estranho. É um fenômeno inexplicável. Realmente. Como isso aconteceu. Não sei. A galera de Vinhedo veio em peso. Foi. Então, eu me senti em casa, porque eu fiz amigos muito rápido, né? Eram todos brasileiros, assim, eu curti muito. Agora mas o negócio foi um pouco mais sério, porque na faculdade você tem que levar a sério, né? Muito. Porque lá você tem lá o seu GPA, se for baixo, você é expulso da faculdade. É mais sério, né? Sim. Então, você realmente tem que focar e tal. Só que quando eu recém cheguei, o meu pai me ajudou muito, assim, eu e os meus irmãos financeiramente. Eu não trabalhava, só ia pra escola. Meu pai pagava minhas contas. Só que o tempo foi passando e aí eu transferi para uma faculdade maior, que é a Brigham Young University. E aí, de lá, então, era eu e eu mesma, assim. Tipo, eu pagava minhas contas, trabalhava sozinha. Então, pouco a pouco, eu fui me sentindo um pouco mais... overwhelmed. Tipo assim, um pouco mais pressionada pra realmente... me graduar. Sim. Então, foi ficando mais difícil aos poucos quando eu fui começando a levar tudo um pouco mais a sério, mas nada tão fora do normal. Sim. Mas acabou sendo uma experiência muito mais tranquila no sentido de você já tinha o inglês, você chegou aqui, então você veio pra Utah, então, dessa vez, tá? Então, você já tinha uma visão muito mais tranquila sobre morar fora e morar nos Estados Unidos e a língua também tava tranquilo pra você. Super, foi tipo assim, ó, agora eu vou curtir. Agora que nada tudo é tão difícil, nada tudo é tão...
Ai, o que vai assustador, acontecer? né? Ai, que Fica é isso? aí Que mais é. uma dica no sentido de, como a Gil falou, às vezes você tem vontade de fazer uma viagem grande, não sabe como você vai se sentir, vai por 3 meses, fica um tempo, conhece o lugar. Se for possível, estude a língua, né? O quanto mais você puder e vê como você se sente na adaptação, né? Tipo, e aí, de repente, você pode voltar pro Brasil, ou sei lá, do país que você for, e tentar de novo, uma outra vez, pra mais tempo, né? No lugar que você decida ir. Talvez seja menos assustador, né? Do que ir de uma vez, assim, Você com vai, tudo. assim, Aos poucos. Aos poucos, Aos poucos, né? E daí, tirando os Estados Unidos, quais outros países você já viajou? Ah, Brasil, aquelas. Não, Brasil, Estados Unidos, México, fui várias vezes. Fui pra França, pra Itália, pra Espanha. Só. Mas fui pra França 2 vezes, fui pra Porto Rico, que não é... É Estados Unidos, Estados né? Unidos, mas é bem diferente. Eu não Estados considero, Unidos. né? Aquelas. Eu cheguei lá e eu falei... Aquelas. Não é Estados Unidos. Eu não considero Porto Rico Estados Unidos. Eles dizem que é. Mas eu acho que não. Mas é que nem Hawaii, ele né? Igual Hawaii. Já fui, mas- Geograficamente Geograficamente. Mas de Não. coração, Até porque em Porto Não. Rico, eles nem, assim, gostam dos gringos, é, né? por isso que eu tô falando. Nossa, tipo, lá você vem em parede, assim... Você já foi? Não, mas eu sei como é. Então, lá ele tem muito, tipo, signs, assim, que fala... Gringo, go home. Eles odeiam americano. Assim, você fala inglês, eles te cobram mais. Eles te tratam super mal. Ai, Você é o ainda bem que último na hablamos fila. espanhol, hein? Ou Ainda português, bem. eles amam brasileiros. Que bom. Brasileiro é amado em qualquer lugar. Qualquer lugar, Ainda bem, né? Vai, Brasil. E como foi a sua experiência na Europa? Ai, gente. Eu adoro. É uma história muito louca. Porque quando eu... Você foi sozinha, Eu fui né? sozinha. então, Ai, conta. continua. Mas eu não sei se eu contei essa história pra vocês. Eu não ia ir sozinha no começo. Ah, é? Eu programei essa viagem com uma amiga minha. Que saco. Gente. E Gente, deu bancada. Foi assim, aconteceu Covid. Tá. Aí, depois que tudo melhorou um pouco, que as bordas abriram, a gente podia... As bordas. As fronteiras, gente. Eu tô aqui de intérprete, vocês estão vendo, né? Essas duas é muito difícil pra mim. Depois que as bordas do país abriram, a gente podia viajar de novo, só que tinha que tomar vacina, tinha que levar o cartão da vacina. sim, Era um sim, negócio bem rígido. Mas por causa disso, tava tudo muito barato. Mesmo? Eu comprei Legal. a minha passagem pra ir pra Europa por $280. Ai, não acredito, amiga. Ida e volta pra Barcelona. Ah, não acredito, Ida e amiga. volta. Foi muito barato. Eu falei, Nessa Eu época vou. eu pensei em comprar muitas passagens, mas eu tinha um sentimento de, mas eu vou chegar lá e não vou conseguir fazer nada. não consegue. Então, amiga, mas aí o medo. Não, eu fui Amiga, valeu muito a pena. Esse foi o ano que eu mais viajei na minha... Eu fui para 6 países. Então. Nossa. Porque tava muito barato na época da pandemia. Amiga, eu tava sempre olhando passagem. Sempre. Não, na verdade, acho que durante a 5 pandemia eu países. viajei muito nos Estados Unidos. Eu também. Eu fui pra muitos estados isso. diferentes. Isso, Sim, muito- isso foi o que Aliás, eu fiz. A gente foi pra Miami juntas. Foi. Foi, né? Foi nesse ano. Uhum. Durante sim. a pandemia eu também fiz muito Estados Unidos. Eu viajei pra muitos lugares aqui. Mas eu não fiquei com medo de ir pra De ir fora. pra fora. Tava tudo... Bom, na verdade, eu fui com um pouco de medo de não conseguir entrar. de voltar. Isso, Mas eu esse era falei, meu medo. eu vou. Você ficou presa aí na França? Esse era meu medo. Que Eu falei, ruim gente, eu ficar vou presa pra na lá França. do nada dar um, tipo, lockdown de novo. Foi. Tipo, É. aí eu ia fazer o quê? É. Presa lá na Europa. Eu pagando em euro. Eu considerei esse medo. Mas é um medo que eu ia ter. Mas assim, eu combinei essa viagem com uma amiga minha. A gente foi lá, comprou passagem, pagou Ela hotel. comprou? Ela comprou. Tudo tava pronto. Gente. Gente, deu 2 semanas antes da viagem, ela parou de me responder. Sem do nada. Aí eu falei, putz, ela não tá me respondendo. E foi uma coisa assim que ela não era muito próxima minha, mas era uma amiga que eu falei, nossa, seria muito legal pra Europa. Ela falou assim, vamos. Aí eu falei assim, então tá bom. É tipo, ela quis ir, né? Então É. falou, fechou. Ai, Fechou. meu coração. E aí foi 2 semanas, ela literalmente parou de me responder. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ela tava ela tava se divorciando, ela tava numa relação super tóxica. E eu não sei, assim, o que aconteceu, mas ela nunca mais me respondeu. Nossa, ela podia ter só mandado Gente. uma amiga. Eu tô passando um momento difícil. Não vou mais, Alguma coisa. Né? Aí eu falei, O que bom, acontece? falta 2 semanas, tá tudo pago. Eu vou. Eu vou. E Ela já fui. pagou a parte dela do hotel também, Não, né? o hotel foi... porque foi. lá você paga um depósito, aí você chega lá e você paga só, o resto. você só tá, faz o entendi, booking, mas entendi. você não paga, né? Antes Não. você paga lá. Igual no Brasil. Foi assim que aconteceu quando eu fui pro Rio. Eu só paguei Normalmente, na hora. normalmente a Normalmente maioria é dos assim. lugares é assim. Porque aí você pode Nossa. cancelar. É.
Acho que Você eu só nunca faz o reparei booking, isso. você só faz o booking e aí você paga lá, porque você pode Certo. cancelar antes. E que bom que eu guardei dinheiro suficiente pra Pra pagar pagar. por 2 pessoas, Que né? bom. Aí, enfim, foi muito louco. E pra onde você foi? Pra onde foi essa eu, viagem? eu cheguei Eu fui pra Barcelona, em primeiro lugar. E eu tinha uma amiga lá. Ai, gente, eu a amo. Pietra. Deixa eu te levar pra Barcelona. Gente, Ai, eu amo. amei. Barcelona foi incrível. Eu amo. Sério? Gente, eu tenho muita vontade de ir pra Barcelona. Fico até Ai, emocionada. eu sei. Eu aqui chorando. Barcelona. queria muito ir. Barcelona me lembra Você ia amar. L7. Bia, meu você ia coração. amar. Eu ia De verdade, amar. eu acho que você ia sei querer eu se amar. mudar pra lá. Eu sei que eu Porque ia amar. eu cheguei Eu não lá. sei se que vocês Barcelona sabem é mó sobre a Deda, vibes. mas é o seguinte, ela viaja pro lugar dela e fala assim, Gi, vamos se mudar pra lá. Não, eu cheguei e falei assim, Gente, eu should acho I que move here? Eu acho que Barcelona tem uma vibes, cara. É tipo o Rio europeu. Ai, gente, eu imagino. É muito gostoso. Vários skatistas. Ai, sim. Não é? E é uma cidade que tem uma faculdade, então tem Você muita já foi gente pra nova. Itália, né? Fui. Vamos fui falar pra sobre Itália. italianos depois? Sim, vamos. Ai, nossa, literalmente. Bom, enfim, aí eu Ai, cheguei, gente, eu tinha minha italianos. amiga Pietra, que morava em Certo, Barcelona, certo. e fiquei lá na casa dela, então ela me deu uma introdução, assim, pra Europa, né? Então, aí eu comecei a entender o sistema e tal, mas assim, eu curti muito, fui muito na coragem, mas assim, eu, muito ciente dos riscos, fui muito esperta, nunca entrei em táxi que não tinha marca, né? Porque Sim. lá na Europa tem, assim, nos Sim. aeroportos, fala assim, não entre em táxi que não tem Um logo lá. ali, né? porque pode ser qualquer pessoa, né? Sim. E eu corri riscos de Ai, gente... gente, ai. Você já assistiu aquele, tô aqui- aquele filme eu tô Taken? Taken, Não, na França. Eu tô Gente. pensando em você falando aqui e eu fiz tanta merda sozinha na Europa. nossa. Eu fiz tanta Nossa. merda que eu tenho que agradecer muito a Deus. Eu, por ora- essa eu orava protegido. todo dia, eu falei assim, era pra eu ter morrido hoje, mas não. Mano, porque a gente Hoje faz não umas podia. loucuras, a gente acha que a gente tá no Brasil. Não que o Brasil, né? Seja melhor. A gente Seja acha que a gente tá melhor. em Utah, Mas que é, acontece não, mas é nada. porque, no sentido de, tipo, o Brasil você pega a malandragem. Tipo assim, você sabe que tem coisa errada, meio que mas você saca as consegue coisas. perceber Aham. rápido. Você é meio safo E quando nas você tá em coisas, outro né? país, que no meu caso, quando eu fui, eu nem falava inglês. Eu não sei. Ah, Até é? hoje. Até hoje eu fico pensando como que eu me comunicava. Porque eu era a que mais falava. Às E eu não vezes, três, falava. né? Se você não fala Das inglês, três. você vai pra Europa, é difícil. Então, e É. era das três. Ah, então, tipo assim, cara, desculpa te interromper. Não, É que, tudo é que me veio vindo várias coisas que eu. Os arrependimentos. Nossa, você ai, dorme meu de Deus. noite e fala, nossa, Amém. Sério, que eu falei assim, gente, como eu cheguei em casa viva esse eu não dia. sei também. Em Amsterdã, muito Foi Deus. loucura. Foi Deus. Imagino. Eu Mas dou a aí- glória pra ele. Aí você foi pra Obrigada. Barcelona. A viagem era pra onde depois? Ou você Aí, foi só em Barcelona? fiquei em Barcelona uns 4 dias, aí eu fui pra Itália, fiquei lá outros 4 dias. Gente, só desculpa te interromper também, mas parecia, ela postava no Instagram as fotos e parecia que ela tava lá fazia um mês já. Tipo, era tanta coisa que deu pra fazer, Dê. É porque sozinha você aproveitou faz o que Faz você muita quer. coisa, é. Então, tipo, tinha foto e vídeo de coisas novas o tempo inteiro. E eu ficava, Nossa. tipo, nossa, dá pra fazer muita coisa. Em Sozinha dá 4 pra fazer dias muita por um coisa. país. Isso é muito Porque quando legal. você vai com amigos, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero ir ali. Aí você acaba fazendo 2 coisas que você queria. É. Mas sozinha, foi assim, no momento que eu acordei até a hora que eu fui dormir, Você foi tudo foi fazendo sobre mim. tudo. Ah, isso é muito massa. E assim, ainda bem que essa amiga não foi. Porque eu nunca teria ido numa viagem sozinha. E eu fui pela situação e deu muito certo. Eu aprendi muito sobre mim, me virei, tipo, voltei da viagem falando assim, I can do anything. Eu consigo fazer qualquer coisa. Ai, que translate. Tipo, ajuda assim a confiança da pessoa. Eu Você acredito, cresce. eu Imagino. adoro viajar sozinha. Isso é uma Muito coisa bom. que eu gosto de fazer, eu já fiz várias vezes. E já fiz no Brasil, quando eu fiz um tour Um tour. pelo Nordeste. Ai, que Já fiz na delícia. Europa. Ah, foi uma delícia. Esse eu fiz, foi quase um mês e foi todo sozinha. Ai, que legal. Aí o da Europa, não. Foi tipo, foi um mês, o tour inteiro, mas uma semana eu fiquei sozinha. Muito Porque a primeira, eu encontrei com as minhas. Assim, saí daqui, ó. Saí do Brasil com uma amiga e a outra encontrou a gente em Amsterdã. bom. Uhum. E dali a gente fez o tour, mas aí chegou na última semana, as duas precisavam voltar antes. Uma por conta de trabalho, outra por conta de estudo. E aí eu fiquei mais uma semana. Aonde? E aí eu voltei pra Amsterdã. Ah, tá. Na verdade, não só pra Amsterdã. Eu fiquei em Liverpool. Aí depois eu fui pra Londres. E aí minha última parada foi em Amsterdã. Em Amsterdã. Mas essa última semana eu fiquei sozinha. Ai, que gostoso. Foi uma delícia, mas foi uma delícia pra mim a viagem. Foi uma experiência muito boa. Mas eu tive vários perrengues, né? Na viagem. Assim, Tem que ter. Várias coisas que eu fiquei desesperada, tipo, por alguns momentos. E você? Você Você lembra já de teve algum... um você lembra de perrengue, algum que você falou desespero? assim, isso aqui me marcou muito?
Em uma viagem? É. Bom, na viagem da Europa deu tudo certo. Tipo assim, Mas Graças eu a lembro que Deus. teve uma viagem, acho que foi pra Porto Rico. Você falou, Gil, deu tudo errado. foi, acho. Foi Porto Rico? Foi, acho. Você falou, Gil, foi assim, um sufoco a viagem foi, inteira. foi. Foi Porto Rico? Foi? Gente, é o segundo amigo que eu tenho que vai pra Porto Rico e Meu passa também. perrengue. Olha só, Meu tá também. vendo? Foi o Vitor e o Alex. Foi, o Vitor e o Alex. É. Gente, foi um almoço que eu e ele, a gente Gente, sentou. a gente tinha que trazer eles aqui. Ai, que Tem. o Alex tá no Hawaii. Ai, Meu Deus, que saudades. Que sufoco morar no É. Havaí, gente. Mas, inclusive, quando ele voltar, a gente tem que trazer ele pra contar Exato. essas experiências. Gente, a viagem da Europa foi muito tranquila, assim, Deus estava comigo, deu tudo muito certo, assim, tudo muito, assim, tranquilo. Não cheguei atrasada em nada, não perdi nada, foi tudo muito, assim, suave, e eu me senti Isso é muito ótimo. segura o tempo todo, mas bem esperta o tempo todo também, né? Posso falar um negócio rapidinho que você falou que você não se atrasou pra nada, que tudo deu certo, gente, de uma vez. Que eu tava viajando sozinha. Eu tava dentro da Alemanha, mas eu tava indo de Aachen, que é uma cidade, até Nürnberg, que a minha amiga mora lá. E tava eu lá, 16 aninhos, o meu host pai, né, que era na época desses 3 meses que eu tava... Host pai. Host pai. Roxo, pai, é ótimo. Sei lá. Ai, gente, ele é muito paizão. Ele me deixou lá na estação de trem e ele se foi pro trabalho. E eu fui lá, né? Comprei meu ticket, 70 euros. Sentei assim. Ai, que caro! Foi caro, foi Lá na Europa, caro. 2 euros. Nossa, gente. Foi Fiquei caro. Flixbus, viu, pessoal? Vamos de ônibus, eu fui de trem. Fiquei de Flixbus, menina, Aí, 5 euros pra ele- Paris. Tinha, tipo, uma parada entre um lugar e o outro, né? Aí eu cheguei... Ah, não, esse ia ser direto, desculpa. Esse ia ser direto. Você foi trem? De Aachen, Foi trem? De trem. É que trem é caro, de né? Aachen pra... Olha, Não, tá aí umas diquinhas que a gente pode dar. Trem não é bem mais caro pra andar? Eu achei muito mais caro. eu achei que tinha lugares. Que Tinha eram mais certos caros? lugares que eram mais caros. Se você vai de... Tipo, tinha passagem de trem de Aachen até a França por, tipo, 20 euros. É. Se mudando de país, Mas depende né? do dia, porque Mas às eu não vezes você vai lá no calendário do Também. trem, aí E tá, tipo, muda. um dia tá 20, outro dia tá 100, tipo, É. entendi. Depende muito do dia que você... Então, fica de olho nos Entendi. dias que vocês querem viajar. Enfim, 70 euros, paguei lá, fui pra minha plataforma, né? E eu lá esperando. Aí, tinha cada cidade que ia chegando o trem, sabe? Ia pulando. Uhum. E o jeito que tava marcado... Eu falo alemão, tá, gente? Então, pra mim... Não tinha nem Eu desculpa, Não tinha Gil. desculpa pra eu perder esse trem. E tava mostrando cada estação que o trem tava passando. E o que... Certo. Tava, Então você tipo, tava vendo, tipo, ele tá Sim, nessa, ele tá nessa estação, tá tá nessa estação. Eu nessa. falei, a próxima estação é a minha. E clicou, ligou a luzinha da minha Sim. estação. E eu falei, a próxima é a minha. Daí passou um trem, eu falei, beleza, o próximo é meu porque vai acender a luzinha, né? Aí passou o trem e eu falei, tá, o próximo trem é o meu trem, né? Beleza. Aí passou, tipo, meia hora, eu falei, caraca, falou que em 10 minutos ia chegar o trem. Cadê o trem? Aí eu fui lá perguntar pro tiozinho da Bilheteria plataforma, lá, né? aham. Burra eu, por que eu deveria ter feito? Eu deveria ter chegado pra ele e falado, moço, me fala, me avisa. É, tipo, a minha primeira vez aqui, eu não sei pegar trem. Me avisa quando esse trem chegar, porque eles ficam lá parados, é o trabalho deles, sabe? Então, quando você não sabe, gente, essa é a maior dica que eu posso Mas o te que falar. aconteceu? Era aquele Calma, que calma. chegou e A acendeu? melhor coisa que você pode fazer quando você não sabe alguma coisa é perguntar. Só pergunta pra todo mundo quando você tá viajando sozinho. O que aconteceu? Aquele trem que tinha passado antes era o trem que era pra eu ter entrado. Então eu mas vi o trem por que passar você e não entrou? porque eu achei que o próximo era. Porque o jeito que a luzinha Ela ligava... tava confusa. Eu tava bem confusa. Eu estava bem Porque confusa. se ele acendeu a luz, é que é o seu. Não é? Não, porque... Bom, agora eu sei que é, né? Mas na minha cabeça eu pensei, a luzinha acende quando... Pra avisar que Exato, vai tá chegar. chegando. Ai, não. Entendeu? A minha cabeça não tem Sei assim. lá. Na minha cabeça é esse mesmo. Se acendeu, Tchau. tchau. Mas o que parecia era que Mas é eu isso. O jeito que entendo. tava demonstrando na tabela... Parecia, tipo assim, tá piscando porque tá avisando que é essa que vai vir. que vai vir. É. Não, Aí já eu ia tá entrar em lá. desespero, eu Tipo, ia chorar. boarding now. Eu não sei porque... E, tipo, não tinha nada falando boarding Gente, now, isso sabe? de chorar, eu... Não, mas tem pior. Ah, Vai não, piorar. amiga. O pior é que quando eu cheguei lá, eu não tinha desculpa pra mulher falando eu atrasei, eu perdi o trem. Não, eu tava lá, eu Você olhei pagou o mais trem. 70 Eu euros. paguei mais 70 euros Ah. pra ir. E tive que esperar, avisar a menina que eu ia Gente, chegar, isso é tão tipo, triste. 3 horas a mais. Eu já tava esperando lá fazia Gente, meia isso hora. é tão triste. Em muito euro, triste. é mais triste ainda. Tava eu aonde? Tava eu lá, na Europa. Tava
sei lá, saindo de Amsterdã pra ir pra Paris, pra França lá. Tinha comprado o quê? Tudo meu Flixbus, meu bom Flixbus. Baixei o aplicativo, gente. Flixbus é uma linha que tem na Europa pra baixar renda, é isso mesmo. Você tem pouco dinheiro, você paga ali 3, 4, 5 euros pra viajar de país pra país. Ótimo. Eu tinha comprado aqui, eu e minhas amigas tínhamos comprado tudo no Brasil antes. Todos, a gente tinha feito um roteiro. Porque eu sou assim, gente, eu gosto de fazer roteiros de viagem. Sou muito Então, a gente assim. fez um roteiro, então a gente sabia cada ônibus que a gente ia comprar, cada horário, porque a gente tinha marcado tal horário, a gente tem que estar em tal lugar, de Certo. tal país e tal. Fechou? Chegou na hora de Paris, gente. Aí, tinha o QR Code no celular, você ia entrando e colocando lá no ônibus. Entra a Fernanda, entra a Thaís. Gente. Gente. Meu Deus. Entra a Bia. Pé. E lá o QR Code. Pipi. E o cara já assim pra minha cara, tipo, e aí, gata? Tá me atrasando. Você me atrasando. E aí eu já, né, velha, bravinha que sou, né, porque não sei o que eu comprei, não sei nem como eu discuti com o cara, gente. Eu nem falava. inglês. Não, eu não ó, falava ó. inglês, eu tava em Amsterdã. Eu nem Dutch, muito menos Dutch. Aí eu assim pra ele, ó, não sei o que. Ó, Aí ele fez assim, tipo, eu não sei como foi a comunicação, que de repente ele só me mostra a data. Gente, eu comprei um ticket pra Paris pra mesma data do mês seguinte. Ai, Só que não vai ficar pior, como disse você. As Eu suas tinha amigas Não, todas tá. elas vieram. Ah, que bom. Que eu tenho amigas verdadeiras, pelo amor de Deus. As duas já vieram quando viu que eu não ia conseguir. tá. Tava conseguindo passar. É que eu tinha pago 5 euros, amiga. Ah, tá. Naquela hora foi 40. Ai. A Thaís... A gente Aqui dói. sente Aqui, a ó. dor. A gente Não, sente a Thaís dor. tava comigo. Na hora que o cara falou 40, ela olhou pra mim e ela falou, só paga e vamos embora. Ela assim, ó, Nem sei. só paga e É. vambora, 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 Nem vambora. sente, nem sente. Aí ela falou assim, aí a gente entrou lá, a gente nunca mais vai falar sobre isso. Tipo assim, Acabou o Esquece. assunto. tipo, amiga, Esquece, ela tava tão mal por mim que ela assim, a gente não vai mais falar sobre isso. A gente vai sentar aqui, E pronto. isso nunca aconteceu. É, Você só muito entrou. Acabou. Mas Acabou. tem que ser assim mesmo. E assim, viajando sozinha ou pra Europa, não viaje pobre. Porque se você sofrer É. um perrengue, É, Você tem que ter Você aquele tem que dinheirinho ter aquele extra. dinheiro tem que extra. ter, é. Uhum. assim, o que ficou muito aliviada foi exatamente porque a gente tinha. Isso não era o problema. O problema era eu não queria. Eu paguei 5, eu vou pagar 40. Não vai comprar uma base caríssima Você tem nessa noção? compra. Ah, Você tem nossa, da noção? Dior, gente. Não. Nossa, sério, foi muito assim. Então, perrengues, né? Ah, Sempre acontece. tem. Muito. Mas aí você aprende. Uhum. E aí, pra próxima, você já sabe. E aí você consegue dar dica pros amigos. Tipo assim, acontece. E que dicas você daria? Assim, pra galerinha de casa. que tá ouvindo Pra a galerinha de gente. casa, dicas. Primeiramente, traz dinheiro. Dinheiro é traz importante. dinheiro. É dinheiro Traz importante. dinheiro, porque tem gente que é assim, ai não, vou viajar, mas de impulso, assim, tipo a Aham. nossa viagem pra Miami. Miami. Ninguém tinha um centavo. Não, eram 4 crianças loucas. A gente... Gente, ninguém tem um Sem centavo noção. e falar, vamos pra Miami? Não, e assim também, uma coisa de dinheiro é você programa viagem com amigos que tem a mesma intenção de gastar o mesmo Sim, dinheiro É, que de você. você. Isso é exato. verdade, isso é importante. Viajar com a Desirê é o seguinte, gente. A gente não vai gastar em nada. A gente vai gastar tudo em comida. Olha só. A sincronia. Assim, eu já avisei pra eles, É. eu não como comida ruim. Não. Eu só como bem. Gente, não me leve em essa viagem. realmente ia ter que ser uma grande coisa entre eu e a Desirê, porque eu já sou o contrário. Nessa viagem, nessa viagem que a gente fez pra Europa, eu e as minhas amigas, o nosso combinado foi o oposto. É Foi tipo, vamos no Kmart comer, a comer gente come super qualquer whatever. coisa. A gente ia nas lojas lá nos mercadinhos, Aham, e como é tudo muito barato, né? Você compra Muito. um pão por 50 cents. Aham. Como fala? De euro, não sei. Centavos. 50 cents de euro, sei lá, gente, sério. Ai, desculpa, são muitas, sabe, libra, euro, dólar. Eu esqueço. É, eu Ai, é esqueço, assim, às vezes. E tipo assim, você compra um sacão de pão, você compra uns negocinhos de... Tem uma foto que a gente tá no... Gente, sério. Ai, se um dia eu sentar pra contar isso aqui, vocês vão falar, menina, você acha que você é quem pra você sair do Brasil? Tem uma foto que eu tô num host na Bélgica, gente, um host lindo. Um castelinho. A gente chegou... A gente não podia entrar. Um frio que a gente chegou antes do horário. E eles Ai, não nossa, deixam entrar. A gente difícil ficou isso. na escada de trás do rosto, sentada, morrendo de fome. Tem uma foto da gente abrindo um pão, umas mortadelas que a gente achou no mercado.
Aham. Amiga, Então, tava assim, dentro do mercado. Que é mais quentinho. Amiga, eu não sei o que a gente fez. A gente comprou e a Que gente a foi gente, pra às esse. vezes, A gente foi não- pra esse host, a gente tá na escada. O cara nem viu que a gente sentou. Tipo, a gente abriu a porta e ficou lá sentada na escada. E tem, assim, eu com pão com mortadela, Fernanda aqui atrás, Thaís nós- com um negócio de Danone. Amiga, e era isso. Porque o nosso combinado era o contrário. Aham. A gente fez um combinado de que a gente iria comer em um lugar legal em cada país. Mas que o nosso foco era lugares. A gente queria ir pra Ah, tá. lugares. Uhum. Então, a gente queria, tipo, vamos comer o que der pra comer. Entendi. Entendeu? Uhum. Ai, mas é várias histórias. Eu fui num restaurante em Paris, gente, o cara olhou pra mim assim, ó. Quem é mas eles são assim. Você não, tá amiga, aqui mas por amiga, quê? não é isso. Você é quem? Amiga, mas não é isso. Não, O quê? Você É não porque tava eu vestido? entrei num restaurante na Chinelo? Champs-Élysées Ah, de calça leg. realmente. E assim, amiga. tinha chovido as 3 molhadas. Encharcada. Amiga, dentro do restaurante o cara tava de gravata Ah, mas borboleta. eles são muito rudes mesmo. Eles são. Você não pode olhar assim, independente de como a pessoa esteja vestida. Só que a gente tava realmente Mas tava num deixando ambiente... dizer, amiga. É, num ambiente Pra quem não muito sabe, é uma área bem discrepante. assim... É rica. Rico. A Champs-Élysées é a avenida mais... Considerada a avenida mais Pensa rica tipo, do mundo, né? Beverly Hills, Tipo, mais porque 10 tem vezes mais. as lojas mais caras do mundo, né? Então, Uhum. assim, gente... E eu lá, de calça leg Molhada. molhada. Deixa eu entrar. Dá um pãozinho. O pão é de graça? É que O vem cara quase entrou e falou... As 3, assim, ó. Uns lustres enormes no restaurante. Ai, Ai, que negócio. tudo. Ai, É. gente. É que eu sinto que pra mim comida é uma coisa que, tipo, dá uma experiência É muito cultural. Não, eu experiência, concordo. Sabe? Então, Cadê? É a experiência. Não, eu concordo 100%. é o macarrão italiano, É. sabe? Ai, eu pra mim é concordo. muito importante. Tipo assim, eu vou... Quando é Estados Unidos, eu não ligo muito. aham. Mas assim, indo pra um país... Ah, não. Eu preciso, cada dia, ter aquela experiência da comida. Da comida. Gente, é o que eu gosto muito Eu de tava comer. vivendo por você quando estava na Itália. Cada foto de comida... Não, concordo. Comida é maravilhosa. Gente, eu chegava e pedia 2 pratos. Mas a gente era Ai, pobre, né, gente? A gente tinha que dar prioridade. A gente Eu- não deu pra comida. Ah, mas é legal. Eu acho que quando você tá num budget, você tem É. que realmente, tipo, você tá com... Assim, eu vou gastar só 3 mil euros nessa viagem e só, e acabou. Não deixe de ir, porque É. você não tem o dinheiro. Exato. Mas é a dica, né? Se você for com amigos, entre num Um acordo, pra você não Eu ficar acho que assim. outra Esse que é o dica importante, legal- é que as 3 estavam super ok De com É, isso. então. equilíbrio. É. Eu acho que uma dica legal que você falou que você foi num hostel. Eu acho que isso é um ótimo lugar pra você economizar dinheiro. Porque é onde você menos vai ficar é dentro de um hotel. Quando você tá viajando internacionalmente. Então, Sim. se for pra gastar, gasta pouco. Se for pra gastar pouco, economiza na Mas parte do hotel. Ah, sim. Uhum. E também na Europa os hosts são muito legais, Baratos. assim. Aham. Lembra os hosts que a Divertidos. gente tava vendo em Miami? Sim. Ixi, não Amiga. sei. Nunca fui pra... Ah, eu já fui pra Miami, Não mas dava fiquei nem em pra Cancún. considerar. Não, Amiga, eu mas era fiquei como num faz- Airbnb maravilhoso lá. De Ah, frente pro mar. Ah, porque Airbnb Europa, tudo bem, mas só né? que Mas Não, não, amiga, em Em Miami. Miami. Ai, Miami. É, eu fui pro Airbnb Airbnb. Ah, tá, dá. então não sei. É que host gente- não dá. É. A em gente ficou no Miami. hotel e foi num hotel, assim, de boa. Ok. A gente ficou preso no elevador? Ficamos, mas tudo Nossa, bem. é. Você lembra Verdade. disso? O elevador era o tamanho dessa mesa. Não tô Literalmente. zoando. E tinha... Eu não tô zoando. Assim, esse era o espaço que a gente tinha pra ficar em pé. Eu, a Gente, Desirê, o Carlinhos. já me deu claustrofobia. O elevador travou e eu fiquei tipo, Dede, eu vou morrer aqui dentro. Tipo, já acabou minha vida. Foi bom te conhecer. Essa pra mim foi a viagem dos perrengues. Foi. A de Mais Miami. que- a gente mais já contou a história de A gente já viagem de dormiu no Miami chão. aqui. A gente já Já. contou a história. Foi a que Já. deu mais, assim... No nosso episódio de viagens, de perrengues de viagens, a gente Aham. contou a história delas Que a gente de ficou, Miami. que a gente ia pra um barco no meio do Muito nada, bem suspeito. suspeito. A gente Vão ouviu lá o assistir o Uber. episódio que vocês vão ver. A história A é gente muito você ouviu viu boa. na Uber, gente. É, Você nossa, E, então tá bom. Então, dica, reservem dinheiro. Uhum. E o Economiza roteiro... no- Escolham hostel. um hostel. No seu caso, você gosta de comer. Então, separem um dinheiro pra essa, É, E se depende. você, por essa exemplo, viagem você não tá nem aí pra comida, gastronômica. você não tá nem aí pra, tipo, ir ver estátuas de museu, quadros na França. O seu rolê mesmo é, tipo, ir ver a natureza. Então, gaste dinheiro nas coisas Faz o que de você natureza. quiser, viaja Sim. sua. Exato. É. Mas, assim, roteiro. Acho muito importante, que nem vocês Roteiro. falaram. Muito. Gente, um mês antes de ir pra Europa, já tava tudo... Certinho. Os tickets pra museu, tudo Cronometrado. comprado. Tudo. Sim. Porque eu falei, eu não quero que dê errado lá. Uhum. Porque eu não Perfeito. vou conseguir me virar sozinha. Eu não tenho computador pra ir lá comprar o ticket, não sei o quê. Tudo bem que eu Exato. tinha meu celular, mas é muito mais difícil, né? Sim. Então, o meu roteiro estava pronto, Pronto. do primeiro dia até o último. O que eu ia fazer de manhã, o que eu ia fazer de noite. E todos Eu os tickets amo Eu comprados. sou muito assim também. É. Eu não vou se não for assim. Eu também não gosto dessa galera que fala, ai, vamos viajar e vamos viver. Já Não. viajei com amiga assim. Cara, eu foi um acho, sufoco. eu acho que
é muito ruim, porque depende muito. Se você fala assim, eu tô morando em São Paulo, vamos ali pro Guarujá e vamos viver, ok. De boa. Agora você fala, vamos ali, vamos viver na Vamos pra Europa, em Tailândia? que eu Não, poderia, tipo, pesquisar várias coisas que eu ainda não sei e que eu posso fazer lá. Cara, é perder meu tempo, ir até lá sem saber, sem descobrir, sem Sim. pesquisar coisas que eu posso fazer, porque aí eu Com tô lá e certeza. posso perder a oportunidade de fazer várias coisas porque eu não me programei. É. Então, pra mim, o roteiro também É muito importante. importantíssimo. Eu acho que uma coisa, eu tô querendo fazer uma viagem e uma coisa que foi uma das primeiras coisas que eu olhei, principalmente se você for viajar sozinha, é você ver o índice de crime e de segurança daquele país. E se tem certas regras e leis específicas pra homem e pra mulher daquela área Daquela que você tá área. indo viajar. Porque nem todo país é o seu país, tá? Se Exatamente. eduque, né? É, Você tá indo com num lugar... certeza. Eduque o lugar que você tá... Se eduque sobre Sobre o lugar que você tá indo É. viajar. Eu concordo. E isso é muito importante, principalmente pra nós, mulheres, né? A gente Sim. sabe que é muito perigoso. Eu já ouvi várias histórias de mulheres sequestradas, essa coisa de tráfico de pessoas, a gente sabe que Tem existe. muito lá na Ou Europa. só Tem saber, muito por na exemplo, pra você Europa, não ser, tipo, roubada no sentido de, tipo, pra uma pessoa daquele país, você teria O que pago quase- 10 euros, Isso- mas, na verdade, isso é você tem cara de importantíssimo. turista, então você vai pagar 50. Eu fui nessa viagem sabe? com a Fernanda, ela foi no caixa, a gente foi em alguma dessas lojas comprar, ela foi no caixa, passou as coisas dela. Só que isso, tipo, eu já não falava muito bem inglês, mas ela zero. Menos ainda. Aí, só que ela percebeu que tinha alguma coisa errada com a quantidade de dinheiro, sabe? Aí ela me deu a notinha e me deu, tava errada. É. Eu tive que voltar lá. Eu voltei lá e falei, você deu dinheiro errado, tipo, pra minha amiga, sabe? Wrong money. Só que, tipo assim, não foi uma coisa que... foi sem querer. Deu pra ver que a pessoa tinha feito, porque ela percebeu mas que lá a tem muito Fernanda não isso. entendia. E ela, tipo... No mundo Ai, inteiro toma tem aqui esse isso, dinheiro. viu, Ainda mais gente? porque, além de tudo, é um dinheiro diferente. Você Então, não sabe você quanto fica... vale. você meio que buga na hora que você tá lá. Você meio que fica... É que nem lá no México. Quando pega, leva. Eu nem faço a matemática porque o negócio é tão complicado. Então, isso é muito importante, gente. Super Você te fazer entendo. pesquisa sobre o lugar. Quanto é vale. Muito importante. Assim, tira essa calculadora, bora lá. Se você é uma pessoa que tá realmente trabalhando com o fato de que você tem um dinheiro limitado ali, você realmente tem que saber quanto que você tá gastando, né? Então, Exatamente. Então, tira a isso é muito calculadora, importante. faz assim, vezes quanto vale. Então tá, roteiros, separar um bom Airbnb, um lugar interessante. Sabe uma coisa legal que eu acho dicas interessantes de Airbnb? É você procurar Airbnb que sejam bem localizados, porque aí você pode, tipo, Economizar cara, no você economiza transporte. muito no transporte. Você vai muito assim, Com certeza. tranquilo pros lugares. Então, olha sempre Airbnb também, viu, gente? Olha lá como que a galera é. Toma cuidado se você for dividir quartos. Eu nunca dividi quartos com outras pessoas em hostel, por exemplo. Porque, por exemplo, esse hostel que eu fiquei na Europa era um quarto que tinham 3 camas, então foi uma pra cada uma de nós. Então eu nunca fui pra outros, mas eu tenho vários amigos que já dividiram. Gostaram da experiência, mas é complicado dormindo num quarto com uma gente que você não conhece. Que ronca e tal. E outra, tem que host ronca. que mistura mulher com Com homem, homem. que eu não acho muito Eu legal. também não gosto. Eu não iria pra um hostel em que eu dormisse no quarto com homens que eu não conheço. Conheço. Uf, Isso é um pouquinho É, né? complicado, Muito né? complicado. Então, acho que são dicas interessantes, amiga. Tem Sim. mais alguma coisa que você acha que seria Eu legal acho- dar pra galera? Eu acho que é uma, tipo, fine line entre você ter o seu roteiro e ser bem, tipo, quero fazer isso, isso, isso e isso. E também go with the flow, Ser né? meio livre, leve e solta também na viagem. Porque às vezes né? você eu acho se que esse prende equilíbrio é bom. tanto. Você se prende tanto que você acaba, tipo, perdendo certas coisas que apareceram na sua frente, assim, sabe? Oportunidades, né? É, porque na viagem a gente conhece pessoas, né? Aí alguém fala, vem aqui, vamos naquele lugar, vamos naquele outro. E isso também é a parte legal da viagem, né? Sim. Você conhecer pessoas que vão te mostrar ali. Isso é uma coisa, gente. Eu acho que essa seria a minha dica. É óbvio que se a gente nem todo lugar que a gente quer viajar, a gente vai ter alguém lá que possa nos ajudar. Mas se você tiver alguém, tipo um conhecido, uma pessoa de um lugar que você quer ir, cara, isso ajuda muito. Muito. Porque a pessoa, ela te mostra uma vivência do lugar muito diferente. Tipo, ela vai te dar facilidades, lugares baratinhos pra comer, ou lugares legais que a maioria das pessoas não conhece porque não é turístico. Né? É sempre bom, tipo, se você vai pra um lugar, você perguntar pra pessoa que tá lá. Com Pô, você certeza. pode me Faça dar amizades. dicas? Faça amizade. Tipo, Aham. você pode me dar dicas e tal. Nossa, isso pra mim... Uma das melhores concordo. coisas é assim, comunicação é tudo no sentido de, tipo, você não precisa nem falar a língua deles, mas você ir perguntar, olhar panfleto, tipo, conversar. Triple check.
Tudo. Tenha certeza que tudo que você tá fazendo, você pode talvez ter uma experiência 1000 vezes melhor se você for nesse lugar em vez desse, ou com essas pessoas em vez dessas, ou o que seja, sabe? Tipo, realmente escolha a sua viagem direitinho, planeja com as pessoas certas, ou quando você tá fazendo a viagem sozinha, realmente faça esse roteiro, mas também seja livre, leve e solta pro que vier. Isso. Sim, eu acho que tem uma diferença também entre travel e vacation, Tá. né? Sim. Porque travel, assim, eu acho que você realmente tem que se programar muito, sabe? Sim. Certo. Eu acho que você tem que muito prestar atenção que tipo de viagem eu você tô quer fazendo. Porque, tipo, você vai pro Hawaii, a única coisa que você tem que fazer é ver quais as praias que você quer ir visitar. E aí você vai de Isso boa. é pra mim férias. Tipo, realmente você fazer vários nadas naquele lugar. Exatamente. Eu amo viagens, assim, de vários nadas Eu também. também gosto. Acho que você tem que saber, tá, essa viagem é pra isso, aquela viagem é pra outra Sempre que coisa. nossa viagem pra Miami. Porque a foi gente tem um assim. dinheirinho suado, né, gente? Um dinheirinho que a gente trabalha aí pra ter. Então, a gente tem que saber onde a gente vai gastar ele pra não ser ruim, E né? a última dica que eu daria é, por caso de segurança, assim, é você compartilhar a sua localização com alguém, Com alguém daqui. Concordo. Da Do onde lugar que você mora. tá. Caso... Alguma coisa. Gente, isso é importantíssimo. Uma coisa que eu sempre faço. Importantíssimo mesmo, porque os perigos estão aí, né? São. E a gente sozinha, a gente pensa que não, mas as pessoas que veem a gente em outro país, elas sabem aqui, ó, rapidinho, que a gente não é de lá. Então, por mais, mesmo que seja um país que eu saiba a língua e tal, eles sabem, é o seu jeito, o seu sotaque, sei lá, o jeito que você tá olhando. Então, as pessoas pegam isso. Tem muitas pessoas Só pra você ter mal uma intencionadas. Eu morei em Nova York, que é onde tem muito turista, mas é onde também tem uma mistura de culturas que às vezes é difícil você saber que aquela pessoa não é de lá. E até em Nova York eu sabia quando a pessoa era turista e quando não era. Pois tipo, dá pra perceber. Dá pra perceber. Sabe? Então... Bom, então, amiga, muito obrigada. Imagina. A gente adorou muito essa entrevistinha. Essa com conversa. você. Sua Mas vida sabe pra gente exótica. finalizar, sabe o que eu queria falar com você? O seu estúdio, sabe? Fala aí pra gente como a gente se acha, como a gente acha você, como é seu trabalho. Fala seu Instagram. Fala seu Instagram. Bom, meu Instagram se chama Browse by Desi. Browse com Z. A gente vai pedir pro Lu colocar aqui pra gente. Sim, eu tenho licença em fazer micropigmentação de sobrancelha. E também faço o Brow Lamination, que eu acho que no Brasil chama Brow Flow. Tem um nome diferente lá. Não sei, me corrigem. Faço isso e aí faço piercings também, de nariz e orelha. E eu amo muito fazer o que eu faço, é a minha paixão. Você é uma muito. própria propaganda da sua sobrancelha, né? Exatamente. Olha que sobrancelha maravilhosa. perfeita. A Gil é minha cliente. Exatamente. E eu gosto muito do que eu faço pra quem mora aqui em Utah e quer dar um trato aí na sobrancelha ou fazer um piercing. Pode me mandar mensagem no Instagram. Exatamente. Sim. A gente vai deixar aqui pra vocês o Instagram dela. Vai estar no link aí na bio, na descrição também, pra vocês seguirem bastante lá a Deda, tá bom? Ela é muito maravilhosa. Eu sei que vocês vão adorar o trabalho dela. O trabalho dela é E maravilhoso. vão lá também assistir o podcast que ela tem, o Sim, Brow a Brow Senhoritas. Tá bom? Gente, muito obrigada por participar, Deda. Muito obrigada de novo. Obrigada, beijo, gente. gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Tchau!